Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. Saibam que é uma grande satisfação estarmos juntos, trocando energias, sentimentos, conhecimento, principalmente, não é, gente? Com certeza absoluta. E olha, eu aqui do lado estou também muito feliz porque estou rodeado de seres encarnados do bem, pessoas que compõem a nossa querida família Tel, a começar aqui pelo lado esquerdo, a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros.
Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. É sempre muito bom estar com vocês. Que possamos ter uma noite abençoada, com muita luz, com muita positividade. Maravilha. Olha, saiba que a sua presença do nosso lado, ela nos dá a sustentação necessária, o equilíbrio necessário nesse programa, minha mãe, com certeza absoluta. E olha, aqui do lado direito, eu acho que ele está em alfa ou beta, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Chegou o nosso amigo, parente daquele senhor lá da Calunga que a gente sempre fala, né, gente? Ou então a gente chama ele de Feliz. Boa noite, Rodrigo Moraes. Boa noite, seu Luiz. Boa noite, dona Flávia, amigos da mesa. Boa noite a todos aí de casa. Que possamos ter uma noite maravilhosa, de muita aprendizagem. Olha, outra razão assim de estarmos muito felizes, né? E com prazer recebendo aqui, ela já entra logo no esquema, chega, a pessoa que vem aqui pela primeira vez fica logo assim, nervoso, papapá e tal, mas a gente aos poucos vai se soltando, né? Ela tem sobrenome Moraes, mas ela não é da família do Rodrigo, tá? Ela é professora, é médium lá do Templo Estrela do Oriente e é responsável pela educação infantil lá da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Então, quero apresentar a vocês, meus queridos irmãos ouvintes, a nossa irmã, nova contratação do programa Umbanda Sem Fronteiras, a nossa irmã Márcia Moraes. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Luiz. Boa noite você que está em casa, nos ouvindo nesse momento. Que as bênçãos do nosso Pai Oxalá estejam entre nós, hoje e sempre. E é um prazer enorme estar aqui. Olha, o prazer é todo nosso. Seja bem-vindo, né, mãe? Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Com certeza. Maravilha. Mãe, me diz uma coisa. Por acaso nós temos aniversariantes aí? Cláudio, joga aquele parabéns maravilhoso. O Cláudio foi o responsável por esses aniversariantes aí, não foi não? Com certeza, Luiz. Aniversariou no último dia 14 a esposa do Cláudio, Olha a Cláudia Valéria. Primeira dama? Isso, primeira dama. E no último dia 15, a sua cunhada Aline Lucas. Oh, maravilha. Parabéns, Cláudia. Parabéns, Aline. Vocês fazem parte de uma família privilegiada que tem o nosso irmão Cláudio aí como um dos membros, né? Que Oxalá abençoe a família de vocês e a vida de vocês também, né? Bom, já que a dona Flávia falou dos aniversariantes, ela vai aproveitar e vai passar também para nós a manchete do quadro Transformando na Noite de hoje. Manchete do dia. Adolescente de 15 anos desenvolve teste para o mal de Alzheimer. Já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até 31/10, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda, 107 anos! No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, hoje nós estaremos realmente falando sobre um assunto fascinante. Nesta noite vamos falar das crianças das estrelas. E eu explico. Um adolescente de 15 anos desenvolveu um potencial teste para o mal de Alzheimer e que dá o diagnóstico, imaginem,
10 anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Atualmente, a detecção da doença só pode ser confirmada após uma série de testes ou por uma biópsia do cérebro após o desencarne do paciente. Porém, Kirtin Nityawanandan, de Epsom Surrey, na Inglaterra, desenvolveu um anticorpo chamado cavalo de Troia, que penetra no cérebro e se liga a proteínas neurotóxicas presentes nos primeiros estágios da doença, favorecendo assim um diagnóstico precoce. Kirtin inscreveu seu teste no Prêmio de Ciências, imaginem, do Google, e foi aceito semana passada. Até o início de agosto, ele saberá se está entre os finalistas para concorrer a uma bolsa de estudos no valor de $50 mil, pasmem, para que possa, desta forma, levar o seu projeto adiante. Queridos irmãos, nós sabemos que o mal de Alzheimer vamos dizer assim, é um dos grandes tormentos da humanidade, daqueles que vão exatamente chegando a uma idade mais madura, não é verdade? E eu acho que, através desta notícia que a nossa querida mãe Flávia nos trouxe, envolvendo o quadro Transformando do dia de hoje, ou seja, um adolescente de 15 anos desenvolver um teste para o mal de Alzheimer, e é o que nós conversávamos aqui antes de entrarmos no ar. Será que este irmão tem apenas 15 anos mesmo? Ou será que essa idade reflete apenas e tão somente a matéria? Minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Com certeza, né, Luiz? É um espírito já com uma idade bem avançada, que está proporcionando para, através desse irmão, todos esses ensinamentos, né? Para que a gente possa, com certeza, ter uma possibilidade de diagnóstico precoce, né, Luiz? Para um tratamento. E o que eu acho muito curioso, eu queria pedir a tua opinião em relação a isso, e a gente já estudou, já fizemos palestras sobre isso lá no Templo Estrela do Oriente, né? Na verdade, trata-se de duas categorias de seres que estão sendo enviados à Terra, que são as crianças índigo e cristal. Quando a gente fala de crianças, nós não estamos falando de alguém que tenha 1 ano, 2 anos apenas, ou seja, a fase infantil, a fase infanto-juvenil, também estão presentes nesse processo. E aí a gente fala exatamente sobre esses seres fantásticos que estão chegando à Terra cada vez mais, encarnando em todos os países, em todas as raças, em todos os níveis sociais, nas aldeias mais distantes, nas cidades, sei lá, mais populosas do mundo, muito possivelmente dentro da nossa família, não é isso? Da família do nosso ouvinte, que está agora participando aqui das audições do programa Umbanda Sem Fronteiras, debaixo do nosso nariz, mãe Flávia. Então a gente sabe que o mundo está passando, a espiritualidade tem nos dito, de provas e expiações para uma regeneração. E nós sabemos que essas crianças, esses seres, estão vindo à Terra exatamente para colaborar neste processo. Aí o que ocorre? Isso é uma prova inequívoca de que esse tipo de criança, por exemplo, e você que é uma pedagoga, é uma professora, sabe que com esse tipo de criança nós não podemos, muitas vezes, virar e dizer assim, olha, não faz tal coisa e terminar o assunto por aí. Nós temos que até criar limites para essas crianças, porém, explicando a elas por que elas não podem ultrapassar determinado limite. Como é que você vê isso dessas crianças índigo? Sim, Luiz, com certeza. Elas vêm justamente para nos mostrar
uma nova realidade, né? Para nos preparar, para tentar fazer algo de melhor para que a população, né? Nós daqui, dessa terra, que a gente possa caminhar de uma forma melhor, né? Só que, infelizmente, Luiz, nem todo mundo tem o conhecimento necessário para detectar essa situação. Esse né? é que é o caso. Esse é que é o caso. Você hoje leva uma criança que tem essa percepção, né, que traz essas informações para a gente, e os próprios médicos, psiquiatras, inclusive, eles detectam outro tipo de doença. Aliás, eles colocam como se fosse uma doença, crianças imperativas, crianças com, né, que precisam de até muitas vezes medicamentos para poderem conviver com a família, porque a própria família não entende o progresso, né, a forma delas serem. E eu acho, não sei se você concorda comigo, eu acho que tratam essas crianças de forma diferente, criando até uma série de problemas interiores nelas. Né? Não, com certeza, Luiz. Então, dificilmente nós temos pessoas que têm esse conhecimento e essa percepção, né? Na verdade, é uma falta de conhecimento das pessoas com relação a esse tipo de criança que está vindo para nos auxiliar, na verdade. Né? E a história da humanidade, obviamente, visto pela, vamos dizer assim, pela parte espiritual, óbvio, né? Ela já teve... Isso não é novidade o que está acontecendo, gente. É isso que eu quero que vocês saibam. Porque no período em que nós passamos, lá atrás, na pré-história, de mundos primitivos para provas e expiações, né? Há um período chamado, que a ciência chamou de o elo perdido, entendeu? Onde exatamente aconteceu caso bem semelhante, ou seja, foram enviados seres para que o mundo passasse por essa, vamos dizer assim, por aquela fase, né? Minha querida irmã Márcia Moraes, você é professora na sua profissão, você lá no Templo Estrela do Oriente é a responsável pela educação infantil. E eu queria que você falasse então para nós, porque o comportamento dessas crianças índigo, né? Por que elas chamam índigo? Porque a sua aura, segundo os médiuns videntes, elas vibram no azul índigo, né? Quer dizer, são mais agitadas, são extremamente inteligentes, têm um sentido investigativo. Já as crianças cristal, diferente, né? Tem uma aura. Por que crianças cristal? Porque a sua aura reflete a cor do cristal, bem, aquele branco bem, né? Mas são mais mansas, são mais carinhosas, leem o que diz a alma do outro no silêncio. Como é que é lidar com esse tipo de criança, minha querida irmã Márcia Moraes? Luiz, é preciso ter realmente assim, muita sensibilidade para lidar com essas crianças. E, de fato, essas crianças, elas, pelo comportamento, se o adulto, né, se o responsável, ele não souber lidar, isso acaba gerando alguns transtornos. Uma criança índigo, ela tem em si a sua natureza muito questionadora. Ela não recebe um não da mesma forma que uma outra criança. Ela precisa ter coerência, é preciso que haja coerência no que se diz para essa criança. E por isso, essa inquietação é uma inquietação do espírito, é uma inquietação pelo saber, pelo descobrir, né? Ela é uma criança desafiadora, ela precisa ser desafiada e ela gosta do desafio. E isso até me recorda um livro chamado Pedagogia do Novo Milênio. Ele é um livro que ele trata justamente das crianças índigo e cristal. Ele ajuda não só o professor, mas ele ajuda esse pai, essa mãe que tem dificuldades a perceber as características da criança que ela tem em casa. Então vamos repetir o nome desse livro para os nossos irmãos que estão em casa nos ouvindo possam até adquirir e obviamente, ser uma ferramenta para auxiliar na educação. Como é o nome? Pedagogia do Novo Milênio. Maravilha, maravilha. E vai além de dar essas características que são importantes, que cada criança tem a sua característica,
como lidar com essa criança de uma melhor forma, como trazer essa criança para o convívio social. Porque, por exemplo, as crianças cristais, elas têm uma dificuldade com multidões, elas não estão habituadas com isso, com barulho. Então, muitas das vezes, as crianças não falam aos 2 anos, 3 anos de idade, e aí isso remete aos médicos como se essa criança tivesse algum problema, e na verdade não. Na verdade, o que nós temos é que compreender melhor essas crianças, conseguir trazê-las mais para perto dos seus familiares. Uma criança cristal precisa de muita proteção e de muito cuidado. Uma coisa bem interessante que a Márcia tá falando, Rodrigo, sobre essa questão das crianças índigo e cristal, e o que me chegou aqui na mente, que obviamente a manchete do quadro, né? É uma adolescente de 15 anos desenvolvendo um teste para o mal de Alzheimer, e que a gente mostra, vamos dizer assim, de uma forma bem efetiva, né? De que você tem 15 anos na matéria, mas na verdade a sua idade espiritual não é essa, né? E você que lida, Rodrigo, com pessoas com maduras e tal, eu acho que você deve ter alguma experiência para nos passar sobre essa questão do mal de Alzheimer, né? E a dificuldade que as pessoas têm, vamos assim dizer, de conviver com isso, porque, veja bem, o principal benefício do teste que esse ser espiritual recebeu do astral superior, né, é diagnosticar o Alzheimer, vejam bem, 10 anos antes dos sinais da doença aparecerem, o que permite, na verdade, que as famílias se preparem para o futuro. Como é que você vê isso, essa adaptação, né, do paciente, da família a essa realidade, né? Você trabalha com algo bem semelhante, não é isso? É isso, Luiz. Eu trabalho, eu como a Márcia sou professor, mas eu trabalho já diretamente com o outro lado, né? Eu trabalho exatamente com 80, né? Então, o mal de Alzheimer, ele é uma doença que ela chega a ser algumas vezes ingrata, é muito mais ingrata para quem está ao redor do que para o próprio doente, para o próprio paciente. Exatamente porque para o paciente, de certa forma, ele perde a memória, ele olha para você, não sabe quem você é, se você é o filho, mas ele olha quem é você. Mas para ele isso é comum. Agora, para o filho, por exemplo, para o familiar ou para a pessoa próxima, isso já é muito complicado de lidar, né? A pessoa que está ao redor de um paciente com Alzheimer, ela tem que se tratar também. Ela tem que fazer um tratamento psicológico, enfim, espiritual, inclusive também, exatamente para poder suportar todo esse desenvolver da doença, né? Então, eu acho que encontrar uma forma de poder, de certa forma, prever, de alguma maneira, prever o que irá acontecer, obviamente, é muito interessante, exatamente que a gente pode, a partir daí, já tentar prevenir ou então adiar o que vai acontecer, né, de forma a evitar sofrimentos, né? Agora, Lúcio Luiz, uma coisa interessante que eu achei é que um menino de 15 anos... ele poderia tentar descobrir a melhor forma, sei lá, para conquistar as meninas, né, digamos assim, ou alguma coisa mais próxima à juventude. E, no entanto, não. No entanto, ele foi do outro lado da tabela, ele foi tentar encontrar uma solução para um problema do idoso. Então, eu achei interessante esse olhar dele de preocupação, dele sendo jovem, para uma pessoa idosa, uma pessoa lá da frente. Então, dá para perceber que ele tem uma ligação forte com o saber daquele que está lá adiante, na idade da matéria. É exatamente o que você acabou de dizer. O fecho da tua fala mostra exatamente vamos dizer assim, a essência da coisa, né? Ou seja, ele, na verdade, ele não tem 15 anos. Isso mostra de forma assim, bem clara, né? E eu quero, inclusive, o Rodrigo, minha querida esposa Flávia, minha querida irmã Márcia Moraes, eu quero deixar bem claro, e inclusive aos ouvintes estão aqui, com certeza, preocupados com essa questão do mal de Alzheimer.
nós vamos no próximo programa, no programa do sábado que vem, dia 25 de julho, nós vamos debater aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras o Alzheimer como uma doença espiritual. Inclusive mostrando para vocês um caso fantástico de que um médico, entendeu? Descobriu que foi um outro médico desencarnado que estava enviando pacientes para ele tratar determinados pacientes com Alzheimer, né? E ele traz para nós, principalmente, as dicas de como evitar o Alzheimer. Então, aguardem que no próximo sábado nós vamos debater isso com profundidade. Eu tenho certeza que vamos trazer assim, um grande benefício para os nossos ouvintes, tá? Falem se vocês conhecerem alguém que tenha essa dificuldade, para nos ouvir, tá? Para que, de uma certa forma, se a medicina, mesmo com todos os seus méritos, ela é limitada numa doença tão séria quanto essa, pelo menos a parte espiritual, eu tenho certeza que vai colaborar para que a gente possa conviver com, vamos dizer assim, com resignação, entendendo que, assim como qualquer outra patologia, o Alzheimer, a gente também tem que saber como conviver. Porque problemas todos nós temos. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é exatamente a forma como ela lida com esses desafios, né? E eu quero recomendar, neste final do quadro Transformando, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está nos ouvindo, deem aos seus filhos a sua máxima atenção. Eles os ensinarão muito e vocês serão abençoados por eles. Amem incondicionalmente. Abençoem-nos vigorosamente. Tratem com carinho, pois eles são seus instrutores e muitas vezes vocês não sabem. Eles vêm para cá com muito amor para compartilhar e vêm com paz, com harmonia, com tolerância, com alegria em seus corações. Sim, meus amados ouvintes, ouçam bem, porque eles trazem lições de muita sabedoria para todos vocês. Tá certo? Nós encerramos o nosso quadro Transformando no dia de hoje, mas tem muita coisa ainda hoje aí, gente. Tem, vamos lá, os recados da semana, Saravá Umbanda, Momento Mirua e muito mais aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até 31/10, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns Umbanda, 107 anos! Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Balaró Exu, Exu Omosbá, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caó Cabecilha Xangô, Caó meu pai, Oquearô, Oxóssi é caçador. Oquearô, Oxóssi é caçador, com certeza absoluta, salve a fartura de Oxóssi. Queridos irmãos, participem do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Eu estou falando do terceiro encontro do Mirua, dia 17 de outubro, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, hein? Atrações confirmadas. Os pais Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz, Márcio de Jagum e ainda Átila Nunes e o jornalista André Trigueiro, entre outros palestrantes.
Teremos também pintura mediúnica e muitas outras atrações. Ingressos no Templo Estrela do Oriente, no Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, Cuca, e também na sede da Casa Máter da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos. E você também pode comprar os ingressos para o terceiro encontro do Mirua no nosso site oficial mirua.com.br. Fale com seu dirigente, organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 17 de outubro, lugar de umbandista é no terceiro encontro do Mirua. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou mirua.com.br. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, fala para nós que as pessoas ainda podem participar do curso Umbanda Sem Fronteiras, não é isso? Exato, seu Luiz. Você que gosta dos ensinamentos que são transmitidos nesse programa e quer aprender mais, pode aproveitar. Você ainda pode participar da 15ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que teve início agora no dia 9 de julho. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Duração de 5 meses, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Ou, se você participar à distância, o curso é gratuito. Isso aí, gratuito. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha! E a nossa querida dirigente espiritual, Flávia Barros, ela está aqui com o nosso bingo para ser falado. Como é que vai ser o nosso bingo lá, dona Flávia? Luiz, nosso bingo. Você tem encontro marcado para ajudar ao Templo Estrela do Oriente. Participe do Bingo Fraterno, dia 15 de agosto, sábado, 3 da tarde, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Adquirindo o ingresso por apenas R$10, você estará participando do bingo principal. Um passeio de barco em Angra dos Reis. Que maravilha! Com direito a um acompanhante, transporte e almoço e ainda valiosos prêmios e atrações. Renda totalmente revertida para a construção do espaço exclusivo do trabalho de dependência química no Templo Estrela do Oriente. Ingressos no site do Templo Estrela do Oriente. temploestreladooriente.com, no telefone 2597-1323, 2597-1323, na sede do Templo Estrela do Oriente ou no dia do bingo. Venha conhecer toda a família Tel, estamos esperando por você lá. Maravilha, não esquecendo que esse aviso que a dona Flávia acabou de dar, esse bingo fraterno, a renda será toda revertida para o nosso trabalho com dependência química lá no Templo Estrela do Oriente, tá? E é um trabalho que você, meu irmão que está nos ouvindo, pode amanhã ou depois precisar também, ou para um familiar ou para alguém conhecido, tá? Vamos participar, vamos nos ajudar aí com relação a isso. Minha querida irmã Márcia Moraes já está estreando e trazendo recados do Templo Estrela do Oriente. Fala para nós sobre a atividade que o Lívio Barbosa vai ter lá no Templo Estrela do Oriente, Márcia. Pois é, querido ouvinte, você não pode deixar de comparecer ao nosso Templo Estrela do Oriente. Por quê? Porque o Estrela do Oriente vai receber o médium Lívio Barbosa para a sagrada manifestação de pintura mediúnica, refletindo vidas passadas, Luiz. Isso será no dia 1º de agosto, no sábado, às 2 da tarde. O Templo Estrela do Oriente fica situado na Rua Goiás, 548, no bairro da Piedade. Lembrando que nesse mesmo dia haverá sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Informações 2597-1323. Repetindo, 2597-1323 ou pelo temploestreladooriente.com. Lembrando aos caros irmãos que nós pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha! E como segunda-feira agora é a nossa grande gira da Ibejada,
nossa mãe espiritual vai fazer o convite ao pessoal, não é isso, mãe? Com certeza, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 20, sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas, lá no Templo Estrela do Oriente. Maravilha, maravilha. E já que vamos ter esta grande gira de consulta com os nossos IBEGES, nada mais justo do que realizarmos uma singela e sincera homenagem a esta maravilhosa legião de espíritos. Onibejada, salve as crianças do astral. Onibejada! Voa, voa, andorinha, voa, voa bem ligeiro. Traga Pedrinho e Cosminho para brincar no terreiro. Voa, voa, andorinha, voa, voa, andorinha, e vai lá no Templo Estrela do Oriente, segunda-feira, para uma grande gira de consulta com os nossos IBEGES, às 8 horas da noite, né? Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Mas, queridos irmãos, nós vamos para um bloco comercial e na volta vamos falar do Momento Mirua, vamos falar do Saravá Umbanda e muita coisa boa ainda hoje aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Tem bolo, bolo e cocada, tem sorte e guaraná. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até 31/10, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns Umbanda, 107 anos! Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras,
desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Amanhã, dia 19 de julho, o movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã promove o 3º encontro Café com Axé. Ele se dará no Centro Espírita Ogum Yara, na Avenida Santa Cruz, 5.722, no bairro de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro, cujo tema será Os Desafios na Gestão de Terreiros. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, gira! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E lembrando, queridos irmãos, antes nós até falarmos do quadro Saravá Umbanda, que é um serviço aqui de utilidade pública e o apoio que o Mirua e o Templo Estrela do Oriente dão para várias iniciativas fraternas, eu quero lembrar que amanhã, dia 19 de julho, acontecerá o Arraiá da Caridade, né? Com comidas típicas, bingo, dança de quadrilha e muita alegria. O ingresso será uma lata de leite em pó, que será destinada à Casa de Apoio à Criança com Câncer de Irajá e às crianças do Lixão de Gramacho, Duque de Caxias, tá? Participem, porque o Arraiá da Caridade tem realmente uma finalidade bastante fraterna, não é verdade? E acontece amanhã, domingo, dia 19 de julho, às 2 da tarde, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, lá na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, e que tem o apoio do Mirua. Mirua, rumo à regeneração. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, com a primeira pergunta do dia de hoje, do quadro Saravá Umbanda. Com certeza, Luiz. A primeira pergunta vem do nosso irmão Luiz, de Niterói.
Ele fala assim: eu tenho uma dúvida. Eu ultimamente tenho passado por problemas amorosos e li sobre amarração. Eu gostaria de saber se realmente existe. Se existe, eu gostaria de saber se vocês fazem ou conhecem alguém que faça. E independente disso, eu gostaria de saber se em uma consulta eu posso obter respostas sobre meu futuro amoroso, etc. Obrigado, eu aguardo resposta. Meu querido irmão Luiz, o nosso saravá fraterno, meu xará, né, inclusive, né? Meu irmão, veja bem, eu vou dizer para você a visão doutrinária das entidades em relação a estas questões, tá? Respeitando todas as outras vertentes, todos os outros segmentos, né? Mas a gente costuma dizer o seguinte: toda ligação amorosa, ela precisa ser precedida de uma ligação fraterna, né? Então, o que acontece? O que a gente observa é que o ser humano, ele já vai primeiro para os finalmente e achando que o fim justificaria os meios, alguma coisa assim. Ou seja, o ser humano acaba colocando o carro na frente dos bois. Hoje, o que a gente observa, né, quando o assunto é parte sentimental, vamos falar aqui um português bem claro, bem rasgado, a gente pode ser até mal compreendido, mas eu preciso falar dessa forma para a gente poder entender, né? Hoje, primeiro, a gente vai para a cama com o parceiro ou com a parceira para depois pensar se essa pessoa tem qualidades, tem virtudes, quais são as virtudes, como é que está o momento dele, será que eu vou me ligar energeticamente a essa pessoa, será que essa pessoa vai ser minha companheira, será que ela vai me dar o ombro dela para eu chorar quando eu precisar, será que ela vai estar do meu lado quando eu estiver para baixo, será que ela vai saber me orientar, será que ela vai saber se calar quando precisar se calar, será que ela vai ter a iniciativa de me perdoar quando eu cometer alguma coisa que não se coadune, entendeu? Então, antes das pessoas verem estas questões fraternas, essas iniciativas sublimes, primeiro você vai para a cama. Então, por isso é que um relacionamento ele não tem condições de caminhar. Eu já vou falar aqui com a nossa dirigente espiritual e minha esposa, Flávia Barros, que ela também tem a sua contribuição a dar. Agora, uma outra coisa, com relação a que você pergunta sobre adivinhar o seu futuro, desculpe, mas a espiritualidade que é trabalhada dentro do Templo Estrela do Oriente, ela não faz previsões. Ela costuma trabalhar o interior do ser humano que lá vai, para que, a partir deste trabalho fraterno, a pessoa possa construir uma obra para a eternidade, entendeu? Então, lá nós não trabalhamos com esse tipo com essa forma, tá bom? Respeitando todas as outras vertentes. Diga, minha mãe, o que você queria... Luiz Fernando, eu acho que é o seguinte, todo relacionamento, ele se constrói, né? É uma coisa no dia a dia, é um processo gradativo. Você começa com, né? Você conhece a pessoa, começa a se relacionar e vai deixando as coisas acontecerem de uma forma natural. Você vai conhecendo a pessoa, vai crescer ali, a partir daí vai começando a se construir algo melhor, né? Um sentimento melhor, maior. Você começa a perceber o outro, olhar para dentro do outro, né? Não é aquela coisa física que você chega, olha, tô apaixonada porque ele é assim ou ela é assado. Enfim, não é assim, né? É claro que a gente sabe que existe a atração, né? Que você olha, nossa, me senti atraída, mas só que é um passo de cada vez e a gente tem que respeitar isso. Esse aqui é o caso. Né? Não é chegar já no final, que o que a gente vê é a precipitação das pessoas, né? Com certeza. E temos que entender também que a partir do momento que você percebe que uma pessoa ela já não tem mais o mesmo sentimento por você, né? Que a coisa não vai avante, vamos dar oportunidade para um outro relacionamento, né? E não tentar fazer com que as pessoas fiquem com você porque
você quer que ela fique. Né? Estabelecendo os laços energéticos. Exatamente. Né? Então, é uma construção diária. Vamos perceber desta forma que aí as coisas vão tomar um rumo muito melhor e de uma forma muito mais positiva. Com certeza. E o nosso querido irmão Rodrigo Moraes, como um bom consultor sentimental, ele quer dar o pitaco dele, né? Fala, meu irmão Rodrigo. Seguinte, seu Luiz, exatamente essa pergunta do nosso irmão, acho que ela resume o que muitas pessoas procuram dentro dos templos de Umbanda, que é exatamente essa questão do amor, de tentar encontrar no outro aquela boia no meio, quando você está como se fosse um afogado, encontrar nessa pessoa aquela boia, para que você possa se salvar. Então, eu acredito que você tem que tem que olhar para si mesmo e poder observar se realmente aquela pessoa, como foi falado, aquela pessoa que vai viver para você, que você vai querer para o resto da sua vida, mas que você também vai ter que saber se você é essa pessoa para ela. Né? E, além disso, no Templo Estrela do Oriente, o que, como o senhor falou mesmo, o que a gente trabalha é com aconselhamento. Né? Então, eu acho que na visão da casa, as entidades elas vão trabalhar com você, lhe dando conselhos, lhe mostrando caminhos, mas você que vai seguir esses caminhos. Não são as entidades ou quaisquer tipos de amarrações que vão fazer um futuro melhor para você. Mas você não pode, você tem que entender que você não vai começar um relacionamento hoje e já saber o que vai acontecer lá na frente, gente. Com certeza. É uma coisa de convivência. Com certeza. É a convivência, é a relação do dia a dia, né? A construção. Sim. Se você no meio do caminho perceber, não, realmente não está batendo, não é isso que eu quero para mim, então é momento de você se dar uma oportunidade para uma nova relação. Com certeza. Minha irmã Márcia Moraes ia dar um pitacozinho nesse assunto também. Fala, minha irmã. Eu gostaria sim. E o nosso irmão, ele nos remeteu a uma questão, né? Quando ele coloca assim, os problemas amorosos. Então, vamos lá. O problema amoroso, ele é uma consequência. É preciso descobrir a causa. Então, não adianta tratarmos o problema amoroso que estamos tratando o paliativo. É sempre a busca incansável no outro da sua felicidade. Vamos buscar a causa desse problema amoroso. Buscar dentro de si o porquê desse problema amoroso. Será que está sempre no outro ou será que está comigo? Na maneira como eu me relaciono com o outro. Na maneira como eu busco a felicidade incansável no outro. E outra coisa, né, para a gente fechar isso, né, a gente não pode esquecer que amor não pode ser jamais um fator de subjugação. A gente não pode ficar amarrado a uma pessoa, seja por que razão for, né? Então, a convivência ela precisa ser algo, vamos dizer assim, prazerosa, harmônica, saudável, principalmente. Se você ultrapassa determinado limite, a relação deixa de ser algo saudável para ser algo doentio e aí passa a ser um processo obsessivo, né? Aí realmente... A gente sabe que a convivência, né, Luiz, é muito difícil. Com certeza. Seja em qualquer situação, seja no sentimental, né, numa amizade, a convivência é muito difícil. Então, temos que perceber o que realmente nós queremos, né? E temos que entender que somos pessoas diferentes e que temos... vontades, sentimentos diferentes. Com certeza. E já que estamos falando de vontades, o tema é bom, o tema é bastante interessante, nós podemos até trazê-lo para um quadro Transformando, né? Só que, infelizmente, o nosso tempo se encerrou e eu queria, então, o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Família Tel, irmãos presentes, que possamos ter uma noite abençoada, uma semana mais abençoada ainda, com Jesus em nossos corações. Que assim seja. Minha querida irmã Márcia Moraes, parabéns pela sua estreia. Obrigada. E o seu boa noite também, né? Uma boa noite a todos. Que nós tenhamos realmente uma semana abençoada, iluminada, de belos caminhos. E obrigada. Que assim seja. Nós é que agradecemos a sua participação.
Meu querido irmão Rodrigo Moraes, o seu boa noite. Boa noite, seu Luiz, dona Flávia, Márcia, Cláudio. Boa noite a todos os irmãos em casa. Que possamos ter uma semana de muito aprendizado, que a luz do nosso Pai Oxalá possa sempre iluminar os nossos caminhos. Mas então, num final de programa, como nós costumamos sempre fazer uma homenagem, né, a uma falange, a um orixá, e na segunda-feira nós temos a grande gira de consulta com as crianças do astral, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre alegria, né, gente? Principalmente num mundo ainda repleto de tantas dores, de tantas injustiças, né? É bem comum a gente escutar as pessoas se queixarem de tudo e de todos. Parecem estar sempre mal-humoradas e infelizes com a rotina, com a vida que levam, né? São pessoas que não percebem a beleza do céu, a suavidade do vento, a tocar-lhes a pele, por exemplo, né? A melodia do riso de uma criança. Seus olhos parecem estar impossibilitados de notar as cores e as belezas do mundo. Seus ouvidos captam apenas lamúrias e queixumes. Seus corações só guardam mágoas e arrependimentos. Passam os dias, os anos, a vida inteira sem aproveitar o que de bom lhes é diária e continuamente ofertado por Oxalá, pela natureza e pelos seres que os cercam. É necessário, apesar das dores que cobrem boa parte das criaturas, que nós saibamos cultivar a alegria. Ser alegre não é rir à toa ou a todo momento. Também não é fazer coisas tolas, desperdiçando tempo ou desrespeitando os outros. Ser alegre é verdadeiramente sorrir diante da oportunidade de crescer como espírito, por mais dolorosa que a prova possa parecer. É ter a certeza de que o verdadeiro bem-estar independe das coisas de fora, mas que nasce sim na fonte cantante e abençoada do solo do coração e da consciência tranquila. Ser alegre é reconhecer a presença divina em cada recanto da natureza, no olhar dos seres amados, no silêncio da noite e na beleza de cada amanhecer. Ser alegre é saber que, por mais forte que sejam as tempestades de agora, mais cedo ou mais tarde o sol voltará a brilhar, secando nossas lágrimas e convidando-nos ao recomeço. Ser verdadeiramente alegre é não se entregar às dores que parecem querer consumir nossas almas e dilacerar nossos sonhos. É confiar na bondade infinita do Pai Maior, que nos ama incondicionalmente e que jamais, meus irmãos, jamais nos abandonará. Jesus disse aos apóstolos que a felicidade não é deste mundo. Por certo, os bens do mundo são muito passageiros para nos garantir eterna ventura. Isso, no entanto, não significa que tenhamos que viver, mergulhados na insatisfação e na amargura. Compete-nos sempre, de modo consciente e correto, os melhores caminhos, as decisões mais acertadas. E assim, apesar dos inevitáveis dissabores e dos eventuais sofrimentos, haverá sempre, em nossos corações, motivos suficientes para sermos pessoas verdadeiramente alegres. Salve a alegria da Ibejada. Onibejada.